Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados. Conforme eu falei na semana passada, estou apresentando aqui a nota de repúdio assinada por mim e pela deputada Lucinha, moção de repúdio à omissão do INEA em relação ao depósito de escórias da CSN operada pela Asco Metals. Solicita a mesa diretora, na forma regimental, que seja inserida nos anais dessa Assembleia Legislativa moção de repúdio à omissão do INEA em relação ao depósito de escória da CSN operada pela Asco Metals. O Instituto Estadual do Ambiente, INEA, vem atuando de maneira contrária aos interesses da população do Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, do Sul Fluminense, no que se refere às suas obrigações constitucionais no sentido de fiscalizar de maneira adequada o acúmulo de escória siderúrgica da CSN, localizado em depósito sob a administração da Asco Metals. A escória, resultante da fabricação do aço, atinge enormes volumes, alguns com altura superior a 30 metros de material cujo teor químico não é divulgado com a devida transparência e se acumulam em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul, com potencial risco de contaminação tanto do lençol freático quanto do ar atmosférico, uma vez que não existem mecanismos de controle que garantam as medidas de segurança adotadas e que tranquilizem os habitantes dos bairros em torno, como Brasilândia, Volta Grande e outros, onde são recorrentes as denúncias de doenças diretamente ligadas à poluição. Fato este historicamente relatado em Volta Redonda. Agrava ainda o descuido com as normas previstas e a não conclusão da análise do pedido de renovação da licença ambiental de operação, cujo processo se iniciou em 2010. Nesse sentido, exercendo nosso direito constitucional de livre expressão, nos manifestamos e registramos nos anais dessa Casa Legislativa o repúdio à omissão do INEA em relação ao depósito de escória da CSN, operada pela Asco Metals. Plenário Barbosa Lima, 7 de agosto de 2018. Doutor Gilanelli, deputada Lucinha. Feito isso, eu coloco aqui essa situação que se criou, motivada pela minha candidatura a vice-governador na coligação que une o meu partido, o PSB, e o PDT. Os senhores deputados sabem, bem como os ouvintes da TV Alerj, os funcionários dessa casa, que repetidamente manifestei a minha intenção de não ser candidato. Disse, inclusive, que fui eleito vereador em 2008, exerci por 4 anos, não me candidatei à reeleição, 2 anos depois me candidatei a deputado estadual, vim para essa casa e não me candidataria à reeleição. A situação que se criou nesse momento se deveu exatamente ao seguinte fato. Primeiro, essas eleições desse ano colocam o Brasil numa situação de definição de seus rumos. É claro que a ultradireita, a direita radical, se posiciona no sentido de sensibilizar a população brasileira sobre suas propostas. Situações, fatos que são de conhecimento de toda a população, em que se discute valores expressivos da nossa nação.
a possibilidade de venda do pré-sal, da própria Petrobras, a venda da Embraer, com toda a sua tecnologia acumulada na produção de aviões que nos colocam entre as nações capazes de construir aviões, a universidade pública em toda a sua exuberância. Tudo isso está sendo colocado em discussão nesse momento em que se fala, e as mídias sociais são claras nisso, segmentos significativos da nossa sociedade falam exatamente em privatizar, de entregar para o grande capital esses valores nacionais. Contra isso, se levantam alguns nomes, entre eles do candidato à presidência Ciro Gomes pelo PDT. Entendemos nós do PSB que não temos um candidato capaz de lutar por essas causas. Entendemos nós a importância de nos aliarmos no sentido de garantir que a centro-esquerda, com todas as suas afinidades, especificamente entre o PDT e o PSB, tem um papel a cumprir nesse processo. Tem que se colocar diante daquilo que está sendo construído pela extrema-direita, acredito eu, até apoiada por segmentos de outros países. Então, foi muito importante, na nossa discussão, termos aqui, no estado do Rio de Janeiro, a possibilidade de criarmos um cenário que permita ao candidato da nossa coligação expor as suas ideias e defender os interesses legítimos do povo brasileiro, tais quais nós entendemos. Esse foi um fator de grande importância nessa decisão de aceitar esse desafio de compor uma chapa junto com o PDT. Outro ponto significativo e decisivo quando aceitamos essa incumbência é exatamente quando objetivos também juntos, semelhantes, nos motivaram, nos unem ao PDT. A luta, particularmente, por nossas universidades públicas, a luta pelo PCCS da saúde, dos funcionários e dos servidores estaduais, a luta em prol, em defesa da agricultura familiar. Também pontos de enorme relevância dentro daquilo que nós do PSB, e particularmente eu, considero de significado essencial na construção desse estado do Rio de Janeiro. Então, baseado nesses fatos, como relatei aqui, a nível federal, a nível nacional, e nesses fatos, como relatei aqui também, a nível estadual, quando chamado pelo meu partido para essa enorme missão, apesar, e aqui garanto com toda a sinceridade que em momento algum coloquei meu nome para essa situação, em momento algum coloquei meu nome nem para o PDT, nem para o próprio PSB, como interessado em estar à frente dessa missão, resolvi aceitá-la em função dessa construção. É lógico que, terminando aqui minha fala, presidente, que essa união também garante que deputados das duas agremiações, dos dois partidos, aumentem a sua possibilidade de se elegerem para o próximo mandato. Mas, com certeza, isso, apesar de ser de extrema importância, porque possibilita que deputados, como eu falei, envolvidos com essas bandeiras, possam voltar para essa casa, possam voltar para o Congresso Nacional e com a missão de defendê-las, também garante essa mesma
que essas mesmas bandeiras continuarão vivas no seio da população fluminense e da população brasileira. Então, esse é um momento de luta, principalmente para todos nós que defendemos as bandeiras progressistas, que entendemos que esse país precisa manter aquilo que foi conquistado por gerações que nos precederam. E nós não podemos deixar que isso se perca, se dilua por conta de pensamentos, de ideias totalmente contrárias aos interesses nacionais. Obrigado, senhor presidente.